Olá, estamos aqui novamente para a nossa aula de ensino religioso. Espero que essa aula encontre vocês com saúde e com paz e que a gente possa passar por esse momento da melhor forma. Só relembrando aqui um pouquinho, na aula passada, nós falamos um pouquinho a respeito de liberdade e libertinagem, né? Vocês até produziram um texto me enviaram sobre essa temática. Então, a gente viu que as pessoas elas são muito diferentes. Mesmo que existam algumas pessoas que são parecidas fisicamente, mas de um modo de ser, de agir, cada um é um ser único, né? E essa ideia faz com que a gente pense que cada sujeito, cada pessoa, ela vai ter suas vontades, vai ter seus próprios interesses. E partindo disso é que surge aí a ideia de se revelar e a ideia de se respeitar direitos de cada um. E é o nosso tema, dentro da ideia de liberdade, de libertinagem, de respeito, de responsabilidade que a gente trabalhou na aula anterior. A gente adentra agora para falar um pouquinho a respeito dos direitos e dos deveres, certo? Bom, então para que a gente possa conversar um pouquinho, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho a respeito do que seriam os direitos e os deveres do cidadão. E antes de qualquer coisa, eu gostaria que vocês pensassem também o que é ser um cidadão. Vamos pensar? Então, pessoal, cidadão, como vocês já devem ter imaginado aí, eu tenho certeza que vocês sabem bem o que é que essa palavra significa, é aquele sujeito que se identifica culturalmente com parte de um território, é aquele que usufrui dos seus direitos e cumpre os seus deveres, aqueles que são estabelecidos por lei, tá certo? Ou seja, é aquele que tenha a sua cidadania exercida, é aquele que tem consciência de suas obrigações e é aquele que luta para que o que é justo e correto seja colocado em prática. Esse é o cidadão. E que tenha plena convicção de que os direitos e os deveres, eles não podem jamais andar separados. Então, é só dessa forma que vai se cumprir com as nossas obrigações, cumprindo com nossas obrigações, na verdade, é que nós vamos permitir que os outros possam também exercitar o seu pleno direito de existir perante a nossa nação. É interessante a gente destacar que os direitos da cidadania são ao mesmo tempo deveres. Pode até parecer estranho dizer que uma pessoa tem o dever de exercer os seus direitos, porque isso dá a impressão de que tais direitos são convertidos em obrigações, mas na realidade é isso. Porque ao mesmo tempo que nós temos o direito a lazer, a estudar, e outros direitos aí que estão aí na nossa Constituição Federal, nós também temos deveres. Então, um pressupõe o outro. Não tem como a gente separar, não tem como a gente caminhar em separado um do outro. E essa convicção a respeito dos direitos e deveres, certo? Essa plena certeza de que eles têm que andar de mãos dadas, elas vêm arraigadas, elas vêm sendo constituídas desde muito cedo. Desde quando criança, os pais, eles vão construindo no sujeito essas ideias que envolvem a cidadania. Quando mostram que a criança ela tem os direitos iguais, que nenhuma criança ela pode ser vista como maior no que diz respeito a ter, vamos dizer assim, um espaço ou ter, se achar no direito de humilhar ou no direito de fazer pouco caso do outro por condição social, por cor de pele. Então, essas são as pequenas coisas que vão sendo construídas desde muito cedo. Mas é interessante a gente lembrar que essas prerrogativas da cidadania, elas estão ali na nossa família. E que muitas vezes a gente vai repetindo.
repetindo ao longo da nossa existência. Claro que existem exceções, certo? Claro que existem exceções, mas normalmente a gente vai repetindo. Então, a gente tem um primeiro âmbito social, nós temos a nossa família. Depois, outras instituições que se revelam que vão ajudar nesse entendimento. Aí vem a escola, aí vem as organizações religiosas que também têm essa filosofia de auxiliar nesse movimento e que, se a gente refletir um pouquinho, muitas vezes elas ajudam nesse entendimento a partir de algumas propostas que envolvem ajuda ao outro. Então, esses movimentos junto aos outros, essa forma de ser e de existir, essa forma de se colocar perante algumas situações, desde a nossa casa e por todas as esferas que a gente habita, seja na rua, seja no bairro, seja na igreja, seja na escola, elas vão demonstrando o quanto é importante a ideia, certo, da cidadania e do exercício dos plenos direitos e também do exercício dos seus deveres. Ter essa convicção de que eles têm que andar de mãos juntas é muito importante para a nossa sociedade. E aí eu elenquei aqui para vocês, de uma maneira geral, alguns direitos e deveres que estão lá na nossa Constituição Federal. Entre os deveres, a gente tem lá votar para escolher nosso governante, que acaba também mais à frente se tornando um direito, né? Um dever você votar para escolher, porque é quem vai lhe governar, mas também é um direito seu, exercer a sua cidadania. Cumprir as leis, se elas existem dentro de uma sociedade, elas devem ser cumpridas. Respeitar os direitos de outras pessoas, educar e proteger os nossos semelhantes, proteger a natureza, assim como o patrimônio público e social do país e colaborar com as autoridades. Então, esses são alguns deveres que eu trouxe aqui para a gente pensar um pouquinho. Sobre os direitos, é interessante a gente destacar, pode até parecer clichê, né? Ser repetitivo, mas é uma coisa que, mesmo sendo tão repetitivo, a gente ainda vai encontrar desigualdade na nossa sociedade. Mas é um direito que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. É um direito nosso a saúde, a educação, a moradia, a segurança, o lazer, o vestuário, a alimentação e transporte. É interessante destacar, como direito também, que ninguém deve ser submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Destaco também que é direito nosso a manifestação do pensamento, que é livre, desde que respeitosa, sendo vedado o anonimato. Então, eu posso ter o meu pensamento livre desde que eu não desrespeite o outro. Também é direito à liberdade de consciência e de crença, que ela é inviolável, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei a proteção aos locais de culto. Então, são direitos você escolher a religião que você quer, a crença, sua religião, aquilo que você realmente acredita, e você ter um espaço para você cultuar aquilo que você realmente acredita. Então, essa liberdade é um ponto marcante dentro desse contexto também dos direitos e deveres. Essa liberdade que envolve a liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade da consciência e a crença, e por aí nós seguimos. Destaco aqui também, especificamente, alguns dos direitos de vocês enquanto estudantes, certo? Primeiro, direito de ser matriculado na rede de ensino. Nossa Constituição diz lá, a nossa lei diz que a partir dos 4 anos de idade, a criança tem que estar matriculada. Caso não esteja, os pais ou responsáveis eles devem responder até criminalmente por isso. Também é direito do estudante ser respeitado por seus educadores e colegas. Direito a uma educação de qualidade, direito a ensino noturno de qualidade para aqueles que trabalham durante o dia. Também tem o direito de denunciar abusos ocorridos contra ele na escola, como se é colocado em exposição de perigo,
ou quando há exploração de trabalho, ou discriminação de raça, de crença ou cor, ou quando há abuso de autoridade, ou até mesmo abuso sexual. Também é direito do estudante a merenda escolar, se a escola for pública. Também é direito o acesso aos livros que a escola possui. Também é direito fundar e participar de grêmio estudantil, que é um órgão que defende os direitos dos alunos dentro da escola. Também é direito informar-se sobre o método que a escola adota para avaliar os alunos e sobre os resultados das provas. É um direito do aluno ter acesso a essas informações também. Então, esses são alguns direitos que permeiam o fazer, a vida, não é, do estudante. E deveres? Será que existem só direitos? E quais são os deveres do estudante? Então, o estudante ele tem o dever de estudar, ele tem o dever de respeitar as normas da escola, ele tem o dever de comparecer regularmente às aulas, de submeter-se a processos avaliativos, de zelar pelo patrimônio público da escola. Veja bem, aquele aluno que acaba por depedrar uma porta ou uma sala de aula, ou quebrar, ou fazer alguma coisa dentro da instituição de ensino, ele está violando um direito do outro. Por quê? Porque ele acaba por destruir o patrimônio público, patrimônio que é de todos os estudantes. Então, ele está ferindo aí, ele está deixando de cumprir com um dever que é dele, que é de zelar pelo patrimônio público. Outro dever que é interessante é entregar nas condições em que recebeu o material didático ao final do ano letivo. Lembra que sempre ao final do ano a gente pede, aliás, no início do ano, cuidem do livro, que o próximo ano tem um colega. Então, esse dever, por quê? Porque a gente recebe, a escola recebe o material e tem um período hábil para a utilização. Se você não cuida bem, o colega do próximo ano vai ter prejuízo. Então, você acaba não cumprindo o seu dever e ferindo o direito do colega do próximo ano. Outro dever importante, o dever de respeitar os diretores, professores, funcionários e demais alunos da escola. Outro dever é de justificar faltas, as aulas e as provas. Por isso que a gente faz mesmo nas aulas remotas, nós estamos procurando justificar a presença de vocês através das atividades ou através de uma lista de frequência que vocês vão assinando. A gente coloca dentro do tempo hábil para que vocês tenham acesso e aí a gente também vai estar colocando, vai estar vendo essa frequência de vocês na aula. Então, também é dever do estudante entregar toda a correspondência enviada aos pais ou responsáveis. De repente, a escola manda uma correspondência e o aluno, ele acaba, muitas vezes, por não entregar. Então, ele está violando um dever, certo? Então, é interessante que, a partir desses nossos direitos e deveres, a gente possa refletir. Refletir um pouco, gente, sobre nossas ações. E aí, a gente, refletindo sobre isso, sobre os direitos e os deveres, a gente vai ter realmente um mundo para todos. A gente vai ter um mundo onde os direitos, os deveres, eles vão ser realmente respeitados por cada um de nós. E aí, eu convido vocês agora a uma leitura, certo? A leitura do texto Cidadão de Lixo. Ele fala um pouquinho a respeito que a gente cobra muito, na verdade, a gente cobra muito do outro, a gente cobra muito direito, e muitas vezes a gente esquece os deveres. Então, o texto ele é um texto bem reflexivo. Eu acho que é interessante que vocês façam essa leitura. Então, eu trago aqui para vocês o Cidadão de Lixo. Peço que vocês tenham atenção, que vocês realizem realmente essa leitura, porque vocês vão estar precisando dela daqui a pouquinho para a nossa atividade, certo? Então, fiquem atentos, leiam
porque a gente vai precisar depois. A partir disso, né, a partir do que a gente vem trabalhando, eu estou lançando agora um desafio para vocês. Como vocês viram na leitura do texto, é muito comum as pessoas reclamarem dos políticos e não fazer a sua parte para a melhoria das condições de vida das cidades. Então, pensando nisso, eu vou lançar um desafio para vocês. Primeiro, vocês vão indicar no texto situações que podem estar ferindo os direitos e os deveres da população. O segundo ponto pede para que vocês reflitam. Reflitam sobre o quê? Se as convicções religiosas e crenças, elas podem estar influenciando em atitudes e escolhas pessoais e coletivas. Se a minha convicção religiosa ou a minha crença, ela pode acabar influenciando nas minhas atitudes, nas minhas ações. Então, vocês vão refletir um pouquinho sobre isso. E o 3, vocês vão estar relacionando esses 2 pontos aí que vocês trabalharam e produzir um arquivo. Veja bem. Então, o desafio é que vocês produzam um arquivo, que pode ser um vídeo, pode ser um podcast, que é só o áudio, né? Ou pode ser um texto. Claro que eu vou preferir, né, que vocês façam um vídeo, até porque eu gostaria de ver como é que vocês estão, para matar um pouquinho a saudade, né? Ver se está tudo bem, se está tudo em paz. Se vocês me mandarem um vídeo, eu vou gostar muito. Mas, enfim. E a partir desse arquivo, vocês vão estar mostrando, vão explicitar a relação entre as escolhas pessoais e coletivas e as crenças e ou convicções religiosas na construção de uma sociedade mais justa, mais responsável e mais colaborativa. Se você acha que as escolhas pessoais, elas tinham alguma coisa a ver com as convicções religiosas das pessoas, com as atitudes que elas tomam, se tem alguma coisa, alguma relação, então vocês vão, de acordo com o que vocês vão responder aí nas questões, vocês vão produzir um vídeo e vão conversar um pouquinho sobre isso. Eu gostaria de ver, certo? O entendimento de vocês. Não somente uma leitura, mas os argumentos de vocês dentro dessa ideia aí. Tá bom? Então, é isso. Eu vou dispor o texto em um outro arquivo para vocês, tá bom? Lá nos materiais, eu vou dispor também o texto, esse texto que a gente colocou aí agora, o Cidadão de Lixo, para que vocês tenham uma leitura, possam ler de uma maneira melhor, tá bom? Então, fiquem com Deus, fiquem em casa e até logo, se Deus quiser. Isso tudo vai passar.